Shalom. Bem-vindo a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto curioso ou interessante, mas ao mesmo tempo muito cheio de importância. Nós vamos comentar sobre o Salmo de número 2, no livro de Tehillim. Então, o Salmo número 2, ele traz algumas informações que são muito pertinentes e, ao mesmo tempo, coloca um esclarecimento interessante sobre a natureza do nosso Criador. Vamos ler o texto, que ele diz dessa maneira. Vamos ver, então, Tehillim, o Salmo de número 2, que diz assim: Por que as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão? Os reis da terra estão posicionando-se. Os líderes conspiram juntos contra Adonai e seu ungido. Eles gritam: rompamos com seus grilhões, joguemos fora as suas correntes. O que se assenta no céu ri. Adonai os olha com escárnio, pois em sua ira zombará deles, aterrorizando-os com sua fúria. Eu mesmo ungi meu rei em Sion, meu santo monte. Proclamarei o decreto. Adonai me disse: Tu és meu filho. Hoje me tornei seu pai. Pede-me e farei das nações tua herança. O mundo inteiro te pertencerá. Tu irás quebrá-los com uma vara de ferro e despedaçá-los como um vaso de barro. Portanto, reis, sejam sábios, recebam a advertência. Juízes da terra, sirvam a Adonai com temor. Alegrem-se, mas com temor. Beijem o filho, para que não se ire, e vocês pereçam pelo caminho, quando repentinamente sua ira se acender. Abençoados são aqueles que nele se refugiam. É bem interessante nós observarmos isto. Primeiramente, a colocação do salmista, ele inicia o texto falando a respeito de nações, governantes, que fazem o quê? Ignoram o Eterno. Vamos fazer uma correlação. Imagine que você entende de um determinado assunto, que você conhece bem. Aí você escuta um grupo de pessoas que pensam entender deste assunto, mas claramente não entendem. E começam a conversar, um dando um palpite sobre uma coisa, outro dando palpite sobre outra. E você, ouvindo aquela conversa, sabe que eles estão totalmente errados. Qual normalmente é a reação? A primeira coisa que vai acontecer é aparecer um sorriso nos seus lábios, porque essas pessoas falam do que não entendem, eles não sabem nada, estão falando bobagem. Não é assim que nós costumamos reagir? Pois bem, agora imaginemos pessoas falando a respeito de Adonai, porém no sentido de desprezá-lo, dizer a respeito dele coisas que essas pessoas não entendem. É o que muita gente faz. E também, exatamente como diz o texto, nós vemos de governantes agindo assim, agindo como se o Eterno não existisse, agindo como se eles não tivessem nada a prestar contas, falam mentira descaradamente, alguns querem até acreditar em suas mentiras. Mas olha só, quando as pessoas agem deste jeito, rejeitando a palavra do Eterno, não dando crédito a Ele como Deus, como será que ele age? Podemos imaginar que, se fosse um ser humano, agiria desta maneira. Essas pessoas não sabem do que falam. Essas pessoas não entendem do assunto. Ficam falando como se entendessem, mas não sabem nada. Então o texto exatamente diz isso. O que acontece? O que se assenta no céu ri. É exatamente o que diz o salmista. Então, ainda diz que ele vai zombar destas pessoas, porque um dia todas as pessoas vão prestar contas.
É a mesma coisa que você chegasse para esse grupo de pessoas que acham que entendem alguma coisa, mas não entendem nada, e de repente dissesse, olha aqui, eu conheço esse assunto e a situação é esta, esta e esta. Como essas pessoas ficariam? Vão insistir nas suas opiniões ou vão se sentir humilhadas porque viram que estavam falando bobagem, visto que você sabe do assunto? Bem, assim é com o nosso Criador. Muita gente fala a respeito do Eterno, diz que ele é uma coisa, não pode ser outra, muitos emitem opiniões, mas que, na maior parte das vezes, não tem nada a ver com a verdade. As pessoas falam o que elas imaginam que seja, não que saibam alguma coisa, mas aquele que está nos altos céus, ele olha para a humanidade arrogante e se ri. Ele deve achar cômico isto. Essas pessoas são loucas. Qualquer um que fale de um assunto que não entende, não está tendo um bom juízo. Bem, acontece que nesse mesmo texto, ele diz uma coisa que é uma verdade, mas que muita gente não quer aceitar como verdade. Obviamente que não se baseia, nós não vamos nos basear somente neste texto, mas ele está fundamentado também em outras passagens que confirmam. Primeiramente, o Eterno dizendo a respeito de que, em determinado momento, o Eterno estabeleceu para si um filho. E mais, está escrito aqui que se deve dar atenção para o filho. Nós sabemos muito bem, existem algumas mães mais antigas que dizem que se alguém faz uma coisa boa para o seu filho, adoça a sua boca. Realmente, nós sabemos que os pais se agradam quando alguém faz uma coisa boa para os filhos. A mesma coisa com o Eterno. Então ele diz assim, que nós devemos beijar o filho, para que ele não se ire, e para que não pereçam no caminho. Bem, quem é esse filho? Estamos nos referindo a Adonai, ao Eterno nosso Deus. Ele diz que fez um filho, ele gerou um filho. Sim, é exatamente como nós aprendemos das Escrituras. Tudo isto, junto com muitas outras passagens, muitos outros textos do Tanar, confirmam que do Eterno, uma parte dele se fez homem, se fez ser humano. É o que nós encontramos na revelação do propósito eterno de enviar a sua oferta perfeita. Ele deu exemplo disso até mesmo quando exigiu de Yitzhak que Yitzhak fosse oferecido por Abraão como oferta perfeita. Nós já vimos sobre isto. Bem, o Eterno gerou o seu filho a partir de si mesmo. Então, como que é um filho? É de nós mesmos. Então, uma parte do Eterno se fez homem, se fez uma Mashiach, está entre nós. E tudo isso que ele fez, agora tem pessoas que dizem, não, ele não fez. Não, não é o que ele diz. Muitas pessoas ousam contrariar a Torá, afirmando coisas que a Torá de forma nenhuma confirma. Então, para nós, para quem tem um juízo correto, tem um bom senso, vai entender que vale o que o Eterno diz e não a opinião das pessoas. Mas quando as pessoas começam a dizer é isso e aquilo conforme o seu entendimento, o Eterno que sabe a verdade ri. Por quê? Porque essas pessoas estão agindo de maneira louca, de maneira imprudente, de maneira irreal. Então, você que é uma pessoa inteligente, dê atenção ao que o Eterno diz, não à opinião das outras pessoas. Nem mesmo a minha opinião não importa. Você não é obrigado de forma nenhuma a concordar com a minha opinião. Mas eu entendo que é de bom alvitre que cada um dê valor à verdade, e a verdade está na palavra do Eterno. Então a Torá está acima de qualquer opinião. Então o salmista que escreveu este salmo, ele realmente estava inspirado pelo Ruach.
E nós sabemos disso. Ele é considerado assim há milênios. Há milênios que este salmo é reverenciado entre o povo de Israel. E sabemos que ele expressa uma verdade. Como disse, mesmo porque esse mesmo texto é corroborado por outras passagens, pelos profetas, pelo que o Eterno falou a Moshe. E nós vamos encontrar muitas referências. Portanto, uma coisa que é realmente valiosa para você, entenda, não devemos ouvir pessoas que realmente não entendem do Eterno. Acham que entendem, dizem que entendem, dão aparência de que entendem, mas não entendem nada. Então, quem melhor pode nos dar entendimento é o próprio Eterno. Nesse texto é bastante claro a respeito disto. Não vamos denegrir o próprio Criador afirmando mentiras a respeito dele. E vamos aceitar o que ele realmente faz, porque ele faz o que quer fazer, da maneira que quiser fazer e quando quiser fazer. Ele tem todo o direito de fazer o que bem entende. E nós não temos que questionar isto. Por quê? Porque nós pouco sabemos. Por mais que uma pessoa seja culta, conhecedora de muitas informações, nós não podemos de maneira alguma ter certeza de nada pela nossa observação. O Eterno sabe tudo e nós sabemos muito pouco. Aceite que o Mashiach Yeshua é o Filho de Deus, que ele foi enviado para cumprir um grandioso propósito do nosso Criador. Ele veio para ser realmente a oferta perfeita para nos justificar diante do Eterno. Quando nós somos injustos, significa não cumprimos a justiça do Eterno, então nós precisamos de ajuda. E a única ajuda que nós podemos ter é que o próprio Eterno providenciou esta ajuda, enviando o seu Filho, Yeshua HaMashiach, para ser realmente aquilo que ele disse que iria ser. Receba Yeshua em sua vida e você vai ver quanta diferença. Você vai entender melhor as verdades do Eterno, vai conhecer a verdade. E quando você conhecer a verdade, quando alguma pessoa disser algo que não está de acordo com o Eterno, você mesmo vai rir também. Como é que essas pessoas afirmam isso sem saber? Como é que as pessoas declaram tais coisas sem conhecer? Sabe que o Eterno sabe todas as coisas e ele nos ensina. Então, a maior revelação, a mais importante revelação de toda a história humana é que o nosso Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esta promessa é para todos nós e isso inclui você. Receba Yeshua em sua vida e receba dele a total transformação e salvação. Que o Eterno abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.